Glória a Deus. Queridos, eu estava orando e dentro do tema que nós estávamos falando, o pastor Martins estava falando de mansões celestiais, do céu, das coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Eu estava vendo um contraste que tinha em relação ao que Deus tem, o céu e a terra. Os tempos estão difíceis, não estão? Temos visto coisas terríveis acontecendo. Muita maldade, muita violência, muita corrupção. O padrão, de um modo geral, está baixo. Padrão moral, padrão intelectual, o padrão de aprendizagem. Cada vez que você liga a televisão, cada vez que você procura informação, cada vez que você procura um noticiário, as notícias são piores. O governo que não faz, o governo quando faz errado. Pessoas que deveriam ser exemplos acabam sendo bons exemplos acabam sendo maus exemplos. A gente vê violência, a gente vê pessoas sendo mortas na porta das suas casas, nós vemos jovens sendo levados a viverem sob o jugo de droga, famílias sendo destruídas por conta de dinheiro, por conta da miséria que acaba abordando e circulando as pessoas. É um tempo realmente difícil e basta de nós abrirmos os nossos olhos, elas são visíveis, elas são patentes, quase se pega. As pessoas começam a blindar os seus carros, as pessoas deixam de sair de casa, as pessoas criam estruturas absurdas de segurança. Cada dia que passa parece que a coisa vai ficando pior. Para os mais pessimistas, né? Parece que a terra, o mundo que a gente está vivendo, está virando um inferno. Pois bem, mas não é essa a vontade de Deus. Deus não quer que a nossa vida seja um inferno. Deus não sonha, muito menos deseja que nós venhamos viver num tempo onde tudo é muito ruim. Jesus, né, em sua oração modelo, o Pai Nosso, Ele nos ensina as necessidades que nós precisamos alcançar. Fala daquilo que nós precisamos ter. Então, de que maneira que nós devemos pedir, Ele ensina na oração do Pai Nosso. E um dos trechos, e uma das partes dessa oração, eu estou falando justamente da terceira parte, fala, né, venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, bem como ela é feita no céu. Então a vontade de Deus é que Deus reine na terra como Ele reina no céu. A vontade de Deus é que a terra também esteja debaixo desse reinado. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é que nós sejamos ministros dessa realidade, essa realidade divina, de estarmos vivendo aqui aquilo que se vive no céu, de termos um padrão celestial mesmo vivendo na terra. O nosso pastor tem ministrado sobre as mansões celestiais, a maravilhosa bênção que é o céu. Mas nessa oração do Pai Nosso, ensina que na terra, a vontade de Deus é reinar. E Ele te convidou para ser parceiro dEle nesse projeto. Ele convida a igreja dEle para falar assim, olha, eu vou dar um basta nisso. Mediante, por exemplo, como diz em Romanos 12:2, renovando a nossa mente. Vamos ao texto. E não vos conformeis com esse século, ou seja, não acostume com isso que você está vendo. Não simplesmente aceite isso que você está vendo. Mas seja transformado pela renovação da vossa mente. Seja transformado pela uma nova maneira de pensar. Seja influenciado por algo que seja bom, por algo que seja agradável, por algo que seja perfeito. Para que de fato, nós possamos e venhamos a viver o bom de Deus. O perfeito de Deus, o agradável de Deus. Amados, Deus não quer que nós vivamos sobre esse jugo.
que a terra tem sido exposta. Deus quer que nós, em primeiro lugar, não nos conformemos. Então a primeira postura que eu tenho que tomar em relação a uma notícia ruim é não se conformar com aquilo. É não aceitar. É não permitir que aquilo venha se tornar parte da minha vida. Venha fazer com que as minhas atitudes sejam totalmente influenciadas por aquilo. Porque dessa forma, eu jamais vou conseguir fazer o que Deus quer que eu faça. O não se conformar é dizer não. Mas não dizer não como aqueles que vivem debaixo desses julgos dizem. O não conformar aqui é não se conformar e usar as armas espirituais. Usar a maneira correta de lidar e de lutar contra esse mal. Jesus nos ensina, né? Ele ensina os seus discípulos, através da oração do Pai Nosso, e menciona que nós devemos suplicar ao Pai que a sua vontade seja feita na terra, como ela é feita no céu. Diante da dificuldade, diante da luta, diante dos desmandos, diante das coisas terríveis que têm acontecido, Deus espera, melhor dizendo, Deus nos ensina que para que nós possamos viver o bom, perfeito e agradável, nós precisamos clamar, suplicar, para que a vontade de Deus, da mesma forma que ela é exercida no céu, ela seja exercida na terra. Deus está nos convidando a fechar os nossos olhos para as coisas visíveis e procurar agora, diante da vontade dEle, enxergar as coisas invisíveis. Deus não quer que nós nos conformemos. Pior, mais importante do que isso, Deus não quer que nós sejamos judiados por esse mundo terrível. E a maneira correta de nós lidarmos com isso é suplicando a Deus pelo reino, pela vontade dEle para ser estabelecida na terra. Eu tenho visto muita gente reclamar, indignada. Mas a maneira que tem sido usado para essa indignação não é tão correta. Eu acho que não vai levar a lugar nenhum. Estava orando com o pastor Lamartine nessa quarta-feira e um dos assuntos que vieram em pauta é sobre o governo, se deve sair, se deve ficar. E a gente tem visto muita gente falando sai, tira. Vocês sabem do que eu estou falando. Mas antes de dizer se sai ou se fica, a oração que nós devemos fazer, já estou falando dos problemas que a gente lida. Falar, Deus, qual é a tua vontade? O que o Senhor pensa disso? Uma das maneiras erradas que muitos dos que estão com Cristo têm agido é se levantarem contra governantes, contra autoridades, contra homens e mulheres que não foram colocadas simplesmente por lá, mas foram colocadas por Deus, porque assim a palavra diz. Quando eu me levanto contra eles, eu estou me levantando contra a soberania de Deus. Onde Deus quer que eu faça, é pedir, Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A minha oração não é contra, a minha oração tem que ser a favor. A favor do quê? Deles? Não, a favor do reino de Deus, a favor da vontade de Deus, a favor daquilo que Deus quer que aconteça. Nós somos chamados para fazer a diferença, não para correr junto. Por via de regra, o nosso correr tem que ser diferente. Por via de regra, a maneira de lidar com esse tipo de assunto tem que ser diferente. Mas não é algo que nós não sabemos, não é algo que não nos foi dito. Por que nós reclamamos? Porque nós temos visto coisas erradas. Nós temos sofrido por conta dessas coisas erradas. Então o que eu quero de fato não é tirar ou colocar alguém. O que eu quero é deixar de sofrer. Só que a gente fica tão envolvido com as coisas da terra, e eu vou entrar no assunto terra,
que a gente perde o foco de como de fato eu preciso resolver a questão. Não é tirar ou colocar. Se eu tiro erradamente, certamente aquele que vai entrar no lugar vai ser errado também. Não vai adiantar nada. O meu problema vai continuar. A minha dor vai continuar. As minhas perdas vão continuar. Senhor, qual é a tua vontade, Pai? Tem misericórdia desse país. Senhor, que tu venhas ao encontro do nosso país. Que tu transforme o coração daqueles que têm governado. Que os leve a arrependimento. Que os leve à conversão. Que os leve a teu encontro verdadeiro contigo. Como eu preciso ter encontro verdadeiro contigo todos os dias. Para que eu possa ser renovado. Para que eu possa ser transformado. Para que eu não seja influenciado e levado a fazer coisas como esse mundo tem feito. E acaba não levando a lugar nenhum. O desejo de Deus é reinar. O desejo de Deus é que a sua vontade seja operada nesse lugar que nós chamamos de terra, como Ele faz no céu. Amém, queridos? Seguindo, agora eu quero falar sobre a terra, para a gente entender um pouquinho com quem nós precisamos lidar. Em 2 Coríntios 4:18. Esse texto fala sobre coisas que nós não devemos nos deter, não devemos nos embaraçar, perder o controle. Não devemos nos deter nas coisas visíveis, pois elas são temporais. É o que fala no texto. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Quando nós começamos a nos deter com aquilo que é visível, com aquilo que é palpável, com aquilo que é tangível, nós estamos parando aquilo que pode ser roubado, que pode ser estragado. Mas quando nós começamos a entender que as coisas invisíveis, aquelas que são de Deus, que fala de amor, de perdão, que fala de bondade, de caridade, que fala de obediência, eu não pego nada disso, é invisível. Quando eu começo a me preocupar com a vinda do Senhor, quando eu começo a me preocupar com as coisas de Deus, quando eu começo a me envolver com aquilo que de fato me faz bem, agrega valor na minha vida, agrega valor na vida da minha família, meu irmão, eu começo a ser protegido de roubo. Eu começo a ser protegido do estragar, do se deteriorar. O texto que eu quero ler com vocês a seguir é Mateus 6, 19 e 21. Esse texto fala sobre as coisas que podemos chamar também de tesouros. Coisas que podem ser destruídas, roubadas. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde traça e a ferrugem, corrói e ladrões escavam e roubam. Tem mais. Mas ajuntai para vós outros tesouros, esses no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e também não roubam. E por fim, porque aonde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. É um texto conhecido. Nós não devemos ajuntar tesouros na terra. Ou não devemos nos preocupar desesperadamente por essas coisas. Não devemos e temos que ter cuidado para que essas coisas não sejam prioridade na nossa vida, porque aí está o grande erro. Porque quando dou prioridade, quando dou demasiada importância, aquilo se torna um tesouro. E aonde, por ser tesouro, meu coração fica preso àquilo. E aonde estiver aquele tesouro, estará meu coração. Atente uma coisa, que as coisas do céu, elas são permanentes, elas são eternas. Se eu me apego a elas, é duradouro, é contínuo, não fico instável, não fico alheio a que o mundo estabelece, as crises, os problemas, as perseguições, as dores, enfim. Eu estou guardado pelo Senhor, até mesmo quando passo por problema. Mas as terrenas, as visíveis, essas elas acabam. E se o nosso coração estiver junto
quando isso acontecer, ele vai acabar também. Pessoas que acabam sofrendo tanto quando perdem algo material, esquecendo das outras possibilidades, oportunidades que Deus tem. Mas você está tão preso àquilo, quando aquilo se vai, teu coração vai junto. E junto com o teu coração vai todas as tuas possibilidades, todas as tuas chances, todos os seus sonhos, todos os seus desejos. Acabou o mundo. Misericórdia, para trazer de volta essa pessoa, dá um trabalho. Bom trabalho. Igreja, vem. Não quero. Por que não quero? Porque está lá. Não, mas você está aqui. Você tem oportunidade de fazer de novo. Você tem oportunidade de conquistar de novo. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Permita que o teu coração, querido, esteja nas coisas invisíveis, nas coisas de Deus, nas coisas que são eternas, que são permanentes, nas coisas que de fato vai proteger a sua vida. João 17, 15 e 18. O problema não é estar no mundo, né, mesmo porque Jesus nos enviou. Nós temos uma missão no mundo. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo como também não sou. Isso é Jesus dizendo. Santifica-os na verdade, ensina para eles a tua palavra. E a favor, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Gente, o problema não é o mundo. O problema não são as coisas desse mundo. O problema é onde está o teu coração. O problema é a maneira que você tem lidado com esse mundo. O problema é da maneira que você tem procurado resolver as coisas desse mundo. O Senhor nos enviou para cá, Ele tem um chamado para a gente. Mas a maneira de solucionar as coisas desse mundo é a maneira que é regida no céu. A única maneira de consertar isso aqui é confiando em Deus. É buscando em Deus a verdade. É buscando em Deus o milagre. É buscando em Deus o realizar da vontade dEle no primeiro momento na nossa vida. Quando nós nos soltamos, nos desprendemos desse mundo, nós começamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quando nós deixamos de estar presos às coisas que se corrompem, que se corroem, que se estragam, que são furtadas, nós começamos a viver aquelas coisas eternas e serem ministrados nas nossas vidas, coisas tremendas. O texto a seguir, que eu quero colocar como exemplo disso, é Gênesis 13, 9. Abraão e Ló, primos, lidando com um problema que talvez muitos de nós podemos estar lidando hoje. Disputas financeiras, problemas com dívida, problemas com escassez, sei lá. De um lado tinha um cara que era avarento, que não respeitava o tio que tinha, que por conta dele recebeu tudo. E de outro lado um homem que acreditava em Deus, que tinha intimidade com Deus, que não estava preso às coisas daquela terra. Tinha muito na terra, mas ele não estava lá. Quando Abraão fica sabendo que Ló está tendo problema, que os funcionários dele andam brigando com os funcionários de Abraão, questionando de quem que é essa grama, de quem que é esse pasto, teu boi pode comer aqui, não pode comer aqui, não tem que comer lá. Olha como um homem do céu faz. Mas isso é para quem tem convicção de que Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Que o grande segredo não está nas coisas materiais, mas está no Deus que dá todas as coisas. E a gente fica preocupado com as coisas, vou perder. E perde mesmo, porque nelas você não tem realmente solução nenhuma. Mas Abraão vem e fala para Ló, fala, camarada, vou te falar uma coisa. Você é meu primo, eu te amo. Você é um cara especial demais para mim. Vamos fazer o seguinte. Está vendo o mundo aqui, olha esse campo todo. Fica à vontade. Escolhe o que você quiser. Se você escolheu o oeste, eu vou para leste. Se você escolheu o sul, eu vou para norte. Mas não vamos brigar, não. Essa maneira não é a maneira que Deus quer que nós vivamos, não. Aí Ló vai e escolhe uma terra linda, maravilhosa, verde,
Enfim. E Abraão vai para o outro lado. Quem que se deu bem? Quem que se deu bem? Abraão. Porque Abraão se preocupou com Deus. Abraão lembrou que a bênção dele estava atrelada a Deus e não ao lugar que ele estava. Amados, quando nós começarmos a viver essa verdade, de fato, você vai começar a experimentar o multiplicar de Deus na tua vida. Quando a gente começar a buscar e acreditar que uma atitude correta, uma atitude que incentiva a reconciliação, que incentiva o amor, que incentiva o perdão, atitudes que apontam para Deus, você vai começar a experimentar verdadeiramente o que Deus tem de melhor para você. Mas a gente está tão apegado às coisas deste mundo, a gente está com tanto medo, com tanta ansiedade, com tanta preocupação, que a gente não consegue soltar. Se a semente não cai na terra, ela não germina. Outro exemplo, que fala sobre acreditar, está em Lucas 22, 31 e 32. Irmão Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus não olhou para as atitudes de Pedro, as atitudes terrenas, o medo, a ansiedade, um cara que falava muito, inconstante. Mas ele olhou para um homem que poderia ser transformado pelo poder de Deus. E por esse transformar, ele acreditou, incentivou, investiu. Quantas oportunidades nós estamos abrindo mão porque nós não conseguimos perdoar? Quantos relacionamentos estão sendo destruídos porque o pai não consegue olhar para o filho porque o filho fez uma coisa terrível? Mas ele continua sendo teu filho. Quantos casais não conseguem manter os seus casamentos por conta de erros bobos? Que na medida que vão acontecendo repetidamente, aquilo vai marcando o coração, se transforma num problema, acabou o casamento. Começaram os problemas, que talvez sejam permanentes. Porque ao invés de olhar para a pessoa, ao invés de olhar de fato para aquilo que Deus deu para você, você começa a olhar para a situação. Você olha para o erro, você olha para a falta, você olha para a perda que aquilo vai poder te dar. Meu irmão, começa a olhar para Deus e você vai ver o ganho que você vai ter quando você entregar aquela situação para Jesus e verdadeiramente Ele operar. É o casamento restaurado, o relacionamento do filho, é o filho convertido ao pai. Quando nós começamos a olhar para cima, os problemas da terra começam a ser resolvidos. Quando verdadeiramente começamos a procurar Deus, a buscar Deus. E isso se faz como, queridos? De joelho no chão. De oração em oração. De leitura em leitura. De atividades e relacionamentos, de busca contínua na presença de Deus. De não nos conformar com coisas erradas que nós vivemos. Eu não estou conformado com o que eu sou. Eu preciso melhorar cada dia. Eu preciso procurar com a novidade que Deus tem para mim. Amados, muitas vidas têm sido tragadas porque, ao invés de olhar para a vida, tem se olhado para aquilo que aquela vida tem feito. Não se restaura nada se não olhar para Deus. Talvez você esteja lidando com essa situação hoje. Talvez você esteja numa disputa, talvez você esteja brigado com alguém. E você não vai conseguir resolver isso se você continuar olhando para a pessoa. Mas se você olhar para Deus, verdadeiramente você vai ver a tua vida sendo mudada. Você vai ver a vida daquela pessoa sendo mudada. Mas quando se olha para Deus, você vê entrega. Quando se olha para Deus, você vê perdão. Quando se olha para Deus, você vê oportunidades. Novas oportunidades. Quando se olha para Deus, vê uma nova história sendo escrita. Quando se olha para Deus, você vê alguém dando algo, não querendo nada em troca. Por isso muitas vezes nós não olhamos para Deus de verdade. Até acreditamos, mas na hora de colocar a prova, nós retrocedemos. Não foi difícil para Abraão fazer isso. Não foi difícil para Abraão chegar para Ló e falar assim: Ló, escolhe o que você quiser. Escolhe o que você quiser. Porque ele sabia que ele dependia de Deus. Que ele dependia daquilo que não se vê. Abraão olhou. Ele viu. Por isso ele andou.
andou errado. A fé é justamente caminhar longe do que a visão te dá. Não caminhe por vista, caminhe por fé. Amém? Não perca mais oportunidade, queridos. Não deixe que o inimigo roube a tua bênção. Não deixe que o inimigo faça da tua vida um inferno. Andar com Deus é colocar em primeiro lugar o teu caráter, a tua palavra, a justiça. Tem uma história de um empresário. Ele vivia de vender produtos eletrônicos, e produtos caros. Peças minúsculas que variam $25.000. Em uma das suas visitas, ele chegou num determinado lugar e começou a apresentar o seu produto. E na sua apresentação, conversando com o dono daquela empresa, uma pessoa amável, uma pessoa ansiosa para comprar, ele tinha uma vontade louca de comprar. Ele percebeu que aquele produto era um produto que tinha uma capacidade muito maior do que aquela empresa precisava. Ou seja, aquele investimento, ele nunca conseguiria ter o retorno dele. No final da apresentação, um comprador, desejoso por comprar, falou: olha, eu quero comprar. E aquele empresário falou assim: olha, eu acho que você não precisa dessa peça, acho que não vou te vender. E aquele rapaz ficou bravo: que negócio é esse, rapaz? Você está achando que eu não tenho dinheiro, não? Você acha que eu não tenho dinheiro para comprar? Vou pagar à vista. Ele falou: não. A minha preocupação não é com o teu dinheiro. A minha preocupação é de você ficar insatisfeito por essa peça não ser ideal para a sua empresa, para o seu negócio. Por isso que eu não quero te vender. Eu preciso vender. Isso é importante para o meu faturamento. Mas eu estou preocupado com você. Que atitude diferente, né? Aí o rapaz falou: não, fica tranquilo. Eu sei que essa peça é muito para a minha empresa, mas eu já estou me imaginando que eu posso utilizá-la nas empresas dos meus amigos. Aí eu posso diluir o custo e vai se tornar um negócio vantajoso. Pois bem, aquela atitude de cuidado. Não tem nada de errado ele vender. O cara queria comprar, ele estava vendendo, acabou. Mas a preocupação dele não está só com as coisas da terra. Não é só dinheiro que ele está preocupado. Ele está preocupado sempre com algo mais. E essa preocupação que nós devemos ter para começar a experimentar o derramar das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Aquele cara comprou a peça. No segundo momento, aquele rapaz se tornou investidor daquela empresa. Mais importante que isso, se tornou amigo daquele vendedor. E por último, por conta daquele testemunho, aquele homem aceitou Jesus. Amados, isso é abrir mão. É deixar de se preocupar com as coisas que regem esse mundo. É saber que do céu vem a resposta definitiva. É de Deus que vem o sim e o não. É de Deus que vem a prosperidade. É de Deus que vem as bênçãos que de fato vai fazer com que tua vida seja uma vida diferente, meu irmão. Alguém que estivesse com o coração preso no mundo, desesperado, com medo de tudo, ele ia vender, não estou nem aí. E se pudesse, colocava mais algumas coisas para vender, para ganhar mais dinheiro em cima do cara, já que ele quer comprar. Aquele que confia no Senhor, confia de todo o coração. E verdadeiramente acredita que a resposta final vem de Deus. O negócio era lícito, segundo muitas regras que regem a terra. Mas a regra do céu, da justiça, do cuidado, não. A atitude dele foi correta sim. A atitude que nós devemos ter, para que quando as pessoas olharem para nós, vejam homens e mulheres que, embora vivam nessa terra, não são dela. Não estão preocupados de ganhar em cima das pessoas. Não estou falando que está errado ganhar, não. As pessoas que têm negócio têm que ganhar sim, porque o seu negócio glorifica a Deus, principalmente se esse negócio estiver sendo usado para glorificar, para investir, para ajudar as pessoas de modo geral. Mas o teu verdadeiro ganho vem de Deus. E o verdadeiro ganho que esse homem teve foi justamente esse. Ele ganhou uma vida para Jesus.
não perder o negócio. Meu irmão, quando nós agradamos a Deus, nós somos favorecidos por Deus. A tua atitude de fé não vai te colocar em situação constrangedora. Pelo contrário, vai te beneficiar e vai te fazer cheio daquilo que nós mais precisamos, da unção de Deus. Amém, queridos? Coisas do céu. Vou falar de coisa boa. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro. Não estou falando que nós não devemos buscar outras coisas. Temos vida, temos relacionamentos, temos sonhos, desejos materiais. Mas em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas, todas as demais coisas, nos serão acrescentadas. Todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando nós falamos de céu, nós lembramos de beleza, de harmonia, de alegria, felicidade, bondade. A gente lembra de amor, de realizar, de bem-estar. A presença de Deus, ela traz esse ambiente celestial. Mas para que isso comece a acontecer na nossa vida, verdadeiramente eu tenho que mudar o canal. Busco primeiro o reino de Deus. Busco primeiro a sua justiça. Busco primeiro viver nas coisas que são do alto. Busco primeiro desejar aquilo que Deus quer que eu faça. Busco primeiro entender o seu chamado. Busco primeiro entender o que Ele quer da minha vida. E todas as demais coisas serão acrescentadas. O mundo começa a ser mudado. O mundo começa a ser transformado. O mundo começa a viver aquilo que nós mais desejamos. A gente começa a ter nas nossas mãos um antídoto para a corrupção, um antídoto para a violência, um antídoto para a maldade. A gente começa a ter oportunidade de transformar pessoas que andam errantes pelo simples fato de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Voltando, por exemplo, desse nosso amigo que vendia peça para computador, ele tinha desejo de ver a sua empresa prosperar. Claro que tinha. A atitude dele só espanta porque é diferente das atitudes que normalmente uma pessoa que quer vender toma. Ele não queria vender. Melhor dizendo, ele queria vender. Mas ele queria vender da forma certa. Ele não queria uma solução rápida. Ele sabia que fazendo a vontade de Deus, o objetivo dele seria muito maior. Ele sabia que o alcance dele seria muito mais permanente. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Quando nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, quando nós queremos viver o amor, a graça, o perdão, quando nós queremos ser amigos, quando nós queremos ajudar o nosso irmão, quando nós passamos a nos preocupar mais com o outro do que com nós mesmos. E não estou falando nada absurdo, porque a palavra fala que nós devemos ter mais zelo com o próximo do que com nós mesmos. A gente começa a ser beneficiados por Deus. Quando aquele cara ganha aquele coração para Jesus, ele ganhou um amigo que falava com ele na mesma língua, que não estava debaixo de um jugo desigual. Amados, quando nós começarmos a favorecer as pessoas por conta do amor de Deus, faremos amigos. E se existe um bom investimento para se fazer, se existe algo que de fato vai te ajudar no momento difícil, além de Deus, são os amigos. A hora que se perde tudo, não tem mais dinheiro, não tem mais carro, talvez você tenha um amigo para estar do teu lado. Quem são esses amigos? São todas as pessoas que Deus te dá a oportunidade para você se relacionar. Não só os de perto, os de longe.
para que também venham estar perto. Então buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A terra começa a entrar no eixo. A terra começa a ter um novo padrão, que é justamente o padrão do céu. Agora, quando se pensa em algo perfeito, um lugar maravilhoso, a gente lembra do quê? Céu. Deixa eu ler com vocês Colossenses 3, de 1 a 14. É um texto longo, mas as palavras são maravilhosas. Quando penso no lugar que eu gostaria de viver, eu lembro do céu. Colossenses 3, 1, 14. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Meu irmão, você quer que Cristo tenha total acesso à tua vida, às tuas coisas? Busca Ele no alto. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são dessa terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre essa terra. Mortificai aquilo que é regido por essa terra. Mortificai, não deixa que Ele tome a tua vida. Digo, fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando viveis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, das malícias, das maledicências. Não mintais das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois já vos despides do velho homem, como os seus feitos, e vos vestides do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, cai por terra todas as diferenças, não há judeu, não há circuncisão, não há incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suporte uns aos outros, perdoe uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Amados, Deus está te convidando para o céu. Deus está falando que o reino está dentro de você. Deus, que o manifestar de Deus começa a partir da sua vida. Na medida que você começa a deixar as coisas desse mundo de fora, o vínculo da perfeição, que é o amor, começa a ser manifestado na tua vida. Eu disse no início de estar lendo esse versículo, que quando se pensa em algo perfeito, se pensa no céu. Eu posso buscar o perfeito aqui na terra. Ele é possível. É possível mudar o rumo de um país, quando nós buscarmos para esse país o reino dos céus. É possível mudar a história de um casamento, se eu acreditar verdadeiramente que Deus tem um plano melhor para ele. É possível restaurar a vida de uma criança que foi maltratada, que foi molestada, se eu conseguir mostrar para ela que Deus tem uma vida melhor. É possível. Começa na gente. Não começa no outro. Não demanda crítica. Não demanda crítica. Temos que ser mais otimistas. Só que a única maneira de ser otimista num mundo com tanta coisa errada é assumir o nosso papel de filhos de Deus, de vivermos no reino de Deus. Somente dessa forma as coisas vão começar a mudar na nossa casa, na nossa vida, no nosso estado, no nosso país. Está na hora
hora de parar de usar as armas da terra para lutar contra ela mesma. Em primeiro lugar, eu não luto contra ninguém. Minha luta é contra principados e potestades. Minha luta é contra aquilo que eu não vejo, não contra aquilo que eu vejo. As pessoas já estão debaixo de um jugo terrível, que é o jugo de Satanás. Ainda a igreja, que é aquela que deve ministrar amor, deve ministrar a vida, deve receber, também vem com peso, tão pesado quanto o peso que vivem sobre a vida deles. Por fim, o reino dos céus na terra não é um reino terrestre. Jesus disse lá em João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Lucas 17:20 e 21 diz, o que significa não é deste mundo? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes responde, não vem o reino de Deus com visível aparência. Não é visível. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentre vós. Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Busquemos justiça, mesmo vivendo num lugar injusto. Busquemos paz, mesmo num lugar onde não haja paz. Busquemos alegria, mesmo quando nós tenhamos e venhamos viver tantas tristezas. Mas aonde encontro isso? Em Deus, que está nos céus. Aonde verdadeiramente eu vou ter uma vida boa, perfeita e agradável? Em Deus. Não existe uma outra forma de você vencer. Não existe uma outra forma de você transformar. Somente em Deus. Somente lidando com as coisas invisíveis, as coisas dos céus, nós melhor entenderemos as coisas da terra. E elas não nos influenciarão. Queridos, quando você estiver numa situação difícil, lembra do Senhor. Lembra que Deus tem o melhor para ti. Lembra que a tua vida, ela está na mão do Senhor. E a tua vida é eterna. A despeito da vida ou da morte, você está guardado pelo Senhor. Então não tenha medo. Não seja ansioso. Não esteja preocupado. Mas confia no Senhor. E procure experimentar as boas dádivas que Deus tem para você. Experimente a fazer como Abraão fez. Mas antes, eu acrescento uma coisa. Experimente a ter uma vida de intimidade como Abraão teve. Experimente buscar a Deus como Abraão buscava. Experimente a se relacionar com Deus como Abraão se relacionava. O pastor Lamartine falou uma frase que eu achei tremenda. As pessoas conhecem muito sobre Deus. Tem muita informação. Sabem quem Deus é. Mas o que faz a diferença na vida de uma pessoa é conhecer a Deus, não sobre Deus. E a única maneira de conhecer a Deus é caminhar com Ele. É dar oportunidade para Ele mexer na sua vida como Ele gostaria de mexer. É dar a Ele a primazia de todas as coisas. Verdadeiramente dar a primazia da sua vida, das suas escolhas, dos seus pensamentos, dos seus sonhos. É entender que teu principal objetivo aqui na terra, meu irmão, é ser um homem e uma mulher que tem como principal chamado, como principal objetivo, apresentar Jesus para as pessoas. E que tudo aquilo que você tem
é um instrumento que Deus te deu para que isso pudesse ser alcançado. O teu trabalho, meu irmão, eu tenho convicção que ele vai ser algo muito abençoado, a tua empresa, o teu negócio. Quando você entender que através dele, o reino vai ser expandido. Não busque a Deus como se Deus fosse uma apólice de seguro, que somente é usada quando você tem um problema, quando você tem uma batida, um estrago na tua casa. E depois de resolvido, você pega aquela apólice, coloca na gaveta e não lembra mais. É esperar pouco de Deus isso. Mas busque Deus para que a tua vida seja uma vida divina, uma vida celestial. Busque Deus para que Deus fale ao teu coração. De pequenas coisas em pequenas coisas, você verdadeiramente alcance as grandes coisas. Não espere colocar Deus na tua história somente em momentos decisivos. Porque os momentos decisivos são feitos dos pequenos momentos, das pequenas escolhas, do dia a dia. Meu irmão, não subtraia o poder de Deus, submetendo a Ele só algumas coisas da sua vida. Submeta a Deus todas as coisas da sua vida. Permita que a tua empresa, aqueles que são empresários, permita que ela seja um baluarte da glória do Senhor. Permita que as pessoas e as outras empresas que se relacionam com ela saibam que essa empresa serve a Deus em primeiro lugar. Que todos os negócios são pautados numa verdade, no caráter. Que você não precisa subjugar um erro, se beneficiar de um erro de uma outra pessoa para subjugá-la e fazer coisas que aparentemente eram lícitas, mas não são. Para Deus. Permita que o teu ganho, que o teu lucro venha das coisas corretas. Para aqueles que são funcionários, que trabalham para as outras empresas, seja o primeiro a chegar, o último a sair, seja aquele mais dedicado, aquele que mais honra, aquele que mais obedece, aquele que faz melhor. Não pelo simples fato de você querer prosperar, mas pelo fato que esse é o desejo do coração de Deus para a tua vida. Que sejamos excelentes em tudo o que fazemos. O teu casamento, ele não partiu do dia que você encontrou a pessoa que você amou e por isso você casou. O teu casamento partiu do coração de Deus. E por isso só, saiba que ele tem que ser preservado, guardado, protegido, cuidado, investido. Porque se é sonho de Deus, Ele é bom. Meu irmão, faça um pouco mais. Acredite que o teu ambiente pode ser mudado pelo Deus que você serve. Acredite que você pode transformar a história de pessoas. Acredite que você possa transformar a tua história.